Você sabia que a maioria das empresas que fecham no Brasil não são por causa de falta de clientes, e sim por causa da má gestão financeira? Hoje eu vou te mostrar como não cair nessa armadilha com 10 dicas simples em 10 minutos. Mas antes de iniciarmos o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e se você concordar ou não, escreva algum comentário na seção de comentários, beleza? E vamos iniciar o vídeo. Antes de eu dar 10 dicas, obviamente você tem que saber o que é gestão financeira. Gestão financeira é todo o processo, método e ação em que você planeja, analisa e controla o financeiro da sua empresa, de diversas formas. E ela serve justamente para você ter uma consciência a mais sobre os seus dados e você conseguir planejar e investir de forma bem mais eficiente e você alcançar esses objetivos de forma mais fácil. Sem ele é como se fosse aquele ditado popular, um galo no meio de tiroteio. Você não sabe exatamente o que está acontecendo com a empresa, ou os dados que você pode coletar. Pode acontecer qualquer coisa de alguma forma na sua empresa. Você, sei lá, não pode ter dinheiro para você investir em alguma coisa. Pode ocorrer uma crise. Você pode perder uma oportunidade porque você não tem esse dinheiro e muitos outros casos. Tanto que uma das maiores consequências que tem é justamente o fechamento da sua empresa. Um dos melhores exemplos que eu posso dar aqui é a General Motors, que em um vídeo aqui, que está no card acima, eu falo mais sobre de forma detalhada, em que a General Motors ela foi morrendo ao decorrer do tempo, não foi de alguma coisa rápida. Foi por duas causas. A primeira sendo a aposentadoria, que quando os funcionários trabalhavam 30 anos na empresa, ganhavam aposentadoria, e também um plano de saúde vitalício tanto para essas pessoas que já estavam aposentadas e os trabalhadores também que estão ativos. O que a General Motors não esperava é que a expectativa de vida a cada ano ia ser aumentando e as coisas relacionadas à saúde ia ficando ainda mais cara. Ou seja, foi meio que como se fosse um veneno fraco de alguma forma, e que ela foi tomando pequenos goles, e que ao passar do tempo foi se tornando o rumo da sua empresa. Tanto que ela é conhecida mais como se fosse uma empresa relacionada a esses medicamentos, essas coisas hospitalares, em vez de uma produtora de carros. Tanto que empresas japonesas, europeias, que não tinham esse empecilho, elas conseguiam investir bem mais nessas áreas e estavam cada vez mais crescendo no mercado. Enquanto que a General Motors não inovava, ficava sempre na mesma. Aconteceu que ocorreu uma grande crise em 2008 e um ano depois eles pediram falência. Aconteceu que o governo dos Estados Unidos injetou 50 bilhões de dólares na General Motors, justamente por ser uma das produtoras de carro mais famosas do país e do mundo também. Dificilmente sua empresa vai ter a sorte dessas, de alguma forma alguém injetar dinheiro para meio que se erguer das cinzas de alguma forma. Então é realmente importante você ter o conhecimento para você gerir o financeiro da sua empresa. Começando com o planejamento das suas receitas, gastos e investimentos. Obviamente você tem que ter um planejamento futuro, sendo um investimento ou o que você vai gastar, para realmente você ter o controle necessário da sua empresa. Um exemplo mesmo é a própria General Motors, que eu disse nesse vídeo, em que ela não conseguiu planejar de forma eficaz o tanto de dinheiro que ela poderia gastar nesses benefícios aos seus trabalhadores, e aconteceu que ela fechou nos anos 2000 e só voltou por causa dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Então isso aí é realmente importante. Outra dica que eu vou dar aqui é precificar o seu produto ou serviço realmente do jeito certo. Tem um vídeo aqui eu explicando mais sobre precificação e a sua importância. É muito importante você precificar o seu produto ou serviço de forma adequada. Obviamente, como é o seu ganha-pão da sua empresa, você tem que cobrir todos os custos e despesas e fazer que você realmente ganhe um lucro e não perda dinheiro. Além de que seja justo e as pessoas realmente vão pagar pelo aquele serviço ou produto. Nós temos uma planilha de precificação de vendas online que está no link da descrição, em que ela tem as taxas das plataformas e que ela serve justamente para você precificar os seus produtos online. Tem as taxas das plataformas, o markup que você pode utilizar, listar os seus produtos e etc. Já a terceira dica que eu vou dar aqui é trabalhar o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa é toda a entrada e saída da sua empresa. É muito importante você ter essa consciência, por causa que você vai saber tudo o que entra e tudo o que sai. Você realmente tem que ter essas planilhas ou sistemas em que você lista tudo isso. Porque você sabendo tudo que entra e o que sai, você sabe mais ou menos o saldo da sua empresa ou uma coisa que realmente está gastando mais do que deveria ou não. A quarta dica é comprar somente o necessário. Tem um vídeo aqui que eu explico mais sobre o controle de estoque, em que a pior coisa que pode acontecer com o seu estoque é justamente ficar aquele estoque parado, sem render nada, ficando lá, podendo defasar o produto, ele ficando pior para o tempo, e tendo que você colocar alguma promoção para queimar o estoque e etc. Também nós temos uma planilha de controle de estoque chamado IJ Control, em que ela consegue listar todos os seus produtos, o status do seu produto, se ele está perto de acabar ou não, o total de preço de custo e de venda de todos os produtos em uma só cédula e muito mais. Tanto que na época da loja Trono, em que nós vendíamos na nossa cidade, houve uma grande quantidade de estoque parado. Até os dias de hoje tem esse estoque
estoque, nós não vendeu. Esse dinheiro, obviamente, pode ser um dinheiro perdido que você tem, por isso que é realmente necessário comprar somente o que você sabe que vai vender de alguma forma, ou que não fique muita coisa no seu estoque. Por causa que se ficar muita coisa no seu estoque, você vai ter que colocar promoções para queimar o estoque, como muitas empresas fazem, e o seu lucro vai ser diminuído. Além de que a loja eletrônica também precificava de forma incorreta, né? Porque não tinha os critérios bem definidos de precificação, era só mais no chute. Eu achava que esse preço é bom e só, e não realmente testava se era a margem de lucro e muitas outras coisas. Por isso que é importante a precificação e o controle de estoque. A quinta dica é a diferença entre o faturamento e o lucro. O faturamento é tudo que você ganha. Suponhamos que num mês assim eu ganhei 20 mil. A empresa ganhou 20 mil no caso, né? Só que existe a diferença do lucro. O lucro é o que vai para o seu bolso, realmente o que você ganha. Por causa que tem os custos, as despesas para produzir aquele produto, ou manter ele e etc. É importante você saber o quanto de lucro você ganha um produto. Na RJ Calc, que é a nossa planilha de precificação de vendas online, tem essa margem. Já a sexta dica é você conhecer todos os seus custos e despesas e, obviamente, a sua diferença. O custo é relacionado ao que você gasta para produzir ou vender aquele produto, como, por exemplo, a matéria-prima. E quanto que a despesa é o que você gasta para manter aquela estrutura do produto ou serviço, como, por exemplo, o aluguel ou a internet. Porque elas acontecem mesmo que você não venda nada, porque é a estrutura que você está mantendo. Então é realmente você conhecer a diferença entre elas e o que realmente são cada uma, para que você pode cortar o que é necessário ou não, e você realmente alocar esse dinheiro em outras coisas que realmente importam, que você realmente vai vender e gerar lucro na sua empresa. A sétima dica é não misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Obviamente, se você fizer essa desconexão, separar as duas, você vai ter um controle maior. Você, sei lá, não pode gastar por engano alguma coisa, ou alguma coisa do tipo. Por causa que se tiver uma conta separada de cada um, você realmente não consegue controlar, obviamente, né? De forma mais específica, o dinheiro que entra e sai e muitas coisas. A oitava dica, e a mais óbvia, é que você não pode pegar empréstimo a rodo, assim, qualquer oportunidade de pegar um empréstimo, por causa que realmente tem um planejamento. Se você não planejar e pegar algum empréstimo grande ou coisa desse tipo, por causa que tem os juros e etc, né? Pode acontecer que você não consiga pagar esse empréstimo, ele vai aumentando a cada dia, a cada semana, a cada mês e vai ficando muito grande. Você tem que ter um planejamento muito grande, por causa que pode acontecer que um rombo na sua empresa por causa desse deslize. Então é muito importante o planejamento nesse caso também. A nona dica é não tentar ter um lucro pessoal muito grande para você mesmo. Muitos empresários, eles alocam o dinheiro da empresa muito para eles. Isso aí pode acontecer muitos problemas, obviamente. Por causa que, se na sua empresa tiver menos dinheiro do que deveria, para como os casos que eu disse, que pode ter alguma crise, perder alguma oportunidade, investir em alguma coisa, e muitos outros casos. Você tem que gerir bem essa diferença entre o lucro pessoal do empreendedor do com a da empresa, obviamente. Não ficar pegando muito só porque sim. Já a décima dica, e a mais importante, é ter algum sistema ou planilha de gestão financeira. Obviamente, se você ter algo que facilite a sua gestão, que tenha um fluxo de caixa, dashboard, gráficos e muito mais de forma automática, e que você consegue lançar as entradas e saídas, é realmente muito importante, porque tira muito a dor da cabeça do empresário. Porque se tiver isso aí, ele não precisa criar, obviamente, alguma coisa, que empresário ele vai criar, ele vai preferir comprar alguma coisa já pronta, obviamente. Isso aí facilita muito os processos, vai diminuir muito a dor de cabeça, porque, não se engane, gestão financeira é algo muito complexo. Eu já estou dando essas dicas aqui justamente para ajudar você, mas tem muito mais conceitos por trás. Então, eu tenho um vídeo só sobre gestão financeira, e é com orgulho que lhes apresento a EJ Cash, controle suas finanças. Na EJ Cash há 6 abas, a primeira sendo o dashboard, a segunda sendo as configurações, a terceira sendo os lançamentos, a quarta sendo as entradas, a quinta sendo as saídas e a sexta sendo os relatórios. Na primeira aba, que é o dashboard, onde tem as receitas, os gastos, o saldo e os primeiros gráficos dessa planilha, em que tem a distribuição das receitas, distribuição dos gastos e a receita X gastos ao decorrer do ano. Também tem os filtros de ano e por mês. A segunda aba já é as configurações, em que não se preocupe, não é alguma coisa complexa. É alguma coisa bem simples, em que você tem as descrições. Isso aqui só serve para você colocar as entradas e saídas, que seriam as categorias, para a próxima aba, que é lançamentos. Na aba lançamentos, você coloca a data e automaticamente aparece o mês e o ano daquela data que você colocou, além de ter as opções de tipo e descrições, que é a categoria. No tipo, tem o tipo entrada e saída, que você configurou anteriormente em cada descrição específica de entrada e saída, e tem um valor daquele lançamento. Com tudo isso colocado, a cada lançamento que você colocar, dependendo se é entrada ou saída, eles vão de forma automática para a aba de entradas e saídas. Nas abas de entradas e saídas também tem o filtro por ano, em que automaticamente, a cada lançamento que você fizer,
ele vai para essas abas, dependendo do tipo, obviamente. Aí tem um valor que também é automático e você vai conseguir ver o total de cada mês das suas categorias e o total também respectivo de cada categoria que você colocou, seja entrada ou saída. Já na última aba, que é os relatórios, como o próprio nome diz, ele tem mais gráficos que o dashboard, que é algo mais detalhado, que é ao decorrer do tempo, como por exemplo o total de entrada, o total de saída, também tem a categoria de entrada e a categoria saídas, além de que tem uma das coisas mais importantes, que é o saldo, né, da sua empresa, que é muito importante, que tem também lá na aba de saídas, mas aqui é de forma mais visual. E essa é a demonstração da IJ Cash. Se você ficou curioso, acesse o link da descrição para adquirir ela, além das nossas outras planilhas, como a IJ Calc e a IJ Control, em que uma precifica os seus produtos online e a outra controla o seu estoque. Então esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, se você concorda ou não de algumas dicas que eu disse aqui, comente, beleza? E é isso, até mais.